Glória a Deus. Irmãos, eu estou fazendo aqui um pão ázimo, né? O pão que é citado na Bíblia, o pão sem fermento. E Deus me lembrou uma passagem da Bíblia, onde esse pão, cria um significado muito especial. Deus dá um significado muito interessante para ele. E hoje eu quero trazer essa reflexão para você. A palavra vai dizer, lá em Êxodo, quando o povo está saindo do deserto, que Deus dá uma ordem para Moisés, ele vai lá e entrega. E naquele momento já tinham acontecido 9 pragas. E na 10ª praga, antes de acontecer, Deus fala: separa o povo, que nesse dia eu vou tirar vocês do Egito. Eu vou livrar vocês da mão de Faraó. E vocês vão fazer um cordeiro com ervas amargas. E vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vão pintar na porta da casa de vocês para mostrar que vocês são um povo separado. E vão cozer para vocês pães ázimos, pães sem fermentos. Porque há alguns significados, como eu sempre falo, nada que está na palavra é por acaso. Há alguns significados para os pães serem ázimos. Os pães ázimos são pães desprovidos de fermento, de levedura. Primeiro porque aquele povo iria sair com pressa daquele lugar. Então não daria tempo de levedar a massa do pão. Para quem faz comida, para quem faz pão, vai entender. Mas para quem não faz também. E há outro significado, o significado espiritual, que é, quando eles fariam aqueles pães sem fermento, o fermento representaria o pecado. Iria dizer que eles estavam se libertando dos pecados do Egito. Aqueles pecados de idolatria ao qual eles estavam implantados já no coração deles. Porque no Egito eram adorados diversos deuses. E cada praga que acontece no Egito, que é descrita na Bíblia antes daquele povo ser liberto dos 430 anos de escravidão, era um Deus que aquele povo adorava. E o pão sem fermento significa libertação dos pecados que os prendiam ao Egito. Você que está aí hoje, nesse dia, e vai ouvir essa mensagem, eu quero dizer para você, não adianta você somente sair do Egito, sair do mundo, porque o Egito representa o mundo, as paixões do mundo. Não adianta você somente se libertar das idolatrias, se libertar da adoração a outros deuses. É necessário você viver uma vida sem pecado. Isso significa que eu não vou mais pecar, irmã? Jamais, porque a palavra mesmo vai dizer, lá em João, que aquele que diz que não peca mente, porque todos somos pecadores. Mas devemos tentar viver uma vida sem o pecado. Devemos tentar viver uma vida onde o pecado nos acomete um arrependimento sincero, onde nós devemos buscar nos arrepender sempre. Então, como esse pão ázimo, que é sem fermento, assim a Bíblia nos pede para viver uma vida de arrependimento, uma vida onde o pecado nos gera um arrependimento. Aquele povo estava sendo liberto, e isso demonstrava para eles que o Egito não poderia mais fazer parte da vida deles. Era necessário o Egito ficar para trás, as paixões mundanas ficar para trás, os pensamentos impuros ficar para trás, aqueles hábitos que você cometia, eles têm que ficar para trás. E assim é na vida com Deus. É necessário você ter uma vida como esse pão, sem fermento, uma vida sem pecado, onde o pecado, irmão, ele é como um fermento mesmo. Por isso que Deus faz essa representação. Ele vai nos inchando, nos inchando, nos inchando, figurativamente falando. E nós acabamos esquecendo daquilo que é puro, daquilo que é livre de fermento, livre de pecado. Significa que eu não posso mais comer um pão com fermento? Jamais. Até porque tem outra colocação na Bíblia onde Jesus fala que o fermento leveda toda a massa. Ele fala sobre o reino dos céus. Só que hoje nós estamos falando sobre o fermento como pecado. Queira se ver livre dessa prisão. Queira se ver livre desses demônios, dessas coisas que te aprisionam ao Egito. O Egito representa uma vida regada de prazeres, uma vida que é maravilhosa. Não vou dizer para você sim que é ruim, porque os prazeres do mundo são bons, senão não seriam prazeres. Mas
Como eu sempre falo, quero deixar isso frisado nesse vídeo de hoje também. Os prazeres são momentâneos e eles vão passar. O mundo é passageiro, mas a sua alma, ela é eterna. Então, valorize a sua alma. Queira viver uma vida livre de pecado. Entregue hoje sua vida a Cristo Jesus. Se liberte das amarras do inimigo. Se liberte das amarras do inimigo. Saia do Egito. E venha para um lugar melhor. Um lugar onde você vai ser liberto. Mas eu não tenho cadeias na minha irmã. Não estou preso, não estou encarcerado. Não estou encarcerado. Mas talvez você é prisioneiro da sua própria mente. No mundo onde a depressão hoje é uma das doenças que mais assolam a população. E você acha que é livre. Mas talvez você tenha um vício onde você não consegue se libertar. E quando eu falo vício, não é somente vício de bebida, de droga, porque esse vício é visível aos olhos humanos. Eu falo de vícios que para você, talvez aos seus olhos não seja nada, mas é aquele que você não consegue viver sem. Vício é tudo aquilo que você não consegue viver sem. Falar mal da vida dos outros, ter pensamentos ruins, ser uma pessoa negativa. Você ser uma pessoa onde você aponta todos, mas não olha para si. Ser uma pessoa que é viciada em celular, não consegue largar o celular e não consegue fazer nada produtivo. Passa o dia passando o dedo nessa barra de rolagem infinita, onde você fica prisioneiro daquilo ali e não consegue fazer nada de proveitoso. Vício é tudo aquilo que você acha que não vive sem, comer demais, doce e N outras coisas. E tudo isso te leva a uma vida, uma engrenagem que não para de rodar, que te leva ao pecado. Então queira ser liberto hoje. Entregue a sua vida a Cristo Jesus. Volte para os caminhos do Senhor. Queira sair do Egito hoje, não deixe para amanhã. Deus tem grandes planos para a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.